Bom dia, meu nome é Aline Sanseverino, eu sou colunista do Mães Mundo Afora aqui na Alemanha e também sou professora. No mês de setembro agora nós estamos comemorando o Dia Internacional da Alfabetização e eu gostaria de conversar com você, mãe, você, pai, sobre isso, sobre esse tema tão importante das nossas crianças. O processo de alfabetização, ele se inicia muito antes das crianças começarem a dominar as técnicas de escrever, ler e escrever. E é isso que hoje eu gostaria de trazer você para pensar comigo a respeito de como a gente encara esse processo de alfabetização. Eu vejo muitas mães preocupadas, eu também já me preocupei bastante sobre essa questão do método. Que método eu vou usar com meu filho? Eu quero muito que ela aprenda, eu quero muito que ele aprenda, mas que método, Aline? Como eu posso fazer com que ele leia, ele fale? E a gente acaba se perdendo nesse processo de se preocupar com o método e esquecer que quem vai aprender é um indivíduo, é uma criança que pensa, que sente, que tem sentimentos. Então hoje eu convido você a pensar sobre como meu filho encara esse processo, como as crianças enxergam esse processo de alfabetização. E para isso, eu entendo que quando a gente convida uma criança com afeto, através do sentimento, com respeito, a gente a convida a participar, né, desse processo de ensino-aprendizagem, desse caminho a ser percorrido, porque é uma construção ao longo de um tempo, né? Dificuldades haverão, situações acontecerão, porque é um caminho a ser construído. Mas quando a gente entende como a criança enxerga e o foco do nosso objeto não é o método, mas é como a criança percebe aquilo, como a criança entende esse processo, eu vejo que o processo se torna mais fácil. A gente consegue fazer com que a criança sonhe, suscite o interesse dentro dela para que ela queira aprender, para que ela queira ser alfabetizada, de fato, aprenda as técnicas, né, de língua portuguesa, para ser proficiente na língua. Mas enquanto a gente não chega nesse nível de proficiência, eu convido a você, pai, eu convido a você, mãe, que dialogue com o seu filho, que observe. Às vezes a criança vem da escolinha, vem do jardim de infância e vem com uma técnica nova, aprendeu sobre o corpo humano, por exemplo. E aí você pode conversar com seu filho em português, mesmo que ele ainda não entenda, mas ele acabou de aprender no jardim de infância as partes do corpo. Você pode aproveitar esse momento para você conversar com seu filho. Olha, isso aqui é o meu cabelo, olha o meu nariz, e o seu nariz? Mostra para mim o seu nariz em português. E assim ele vai se adaptando a ouvir a língua portuguesa, ele vai se adaptando a entender o que está sendo dito e ele vai aprendendo. A mesma coisa acontece na contação de histórias, por exemplo. Quando nós escolhemos um livro para lermos para os nossos filhos em língua portuguesa, vocês já perceberam que o nosso tom de voz muda? A gente não fala como a gente fala no dia a dia, né? Então, nesse momento, a criança, ela se silencia, ela se encanta com aquele movimento. Porque é um movimento novo e é um movimento encantador. O tom de voz muda, são palavras novas, são figuras novas. É um novo processo que está começando ali. E é nesse momento em que a criança começa a entender o que está acontecendo e a fazer sentido para ela. Porque quando a gente pega o alfabeto, por exemplo, e a gente diz os nomes das letras, e é porque utiliza um método, né? F tem som de F. Eu não estou dizendo que os métodos são ruins, mas o método fora de contexto, ele é muito mais difícil de você conseguir êxito com aquela criança. Mas a partir do momento em que você contextualiza de forma afetuosa, de forma respeitosa, conversando diariamente, inclusive, com seu filho. Quantos pais e quantas mães às vezes não dão nem bom dia em português? Então hoje eu convido você a pensar nisso, a pensar a respeito disso. Dê bom dia para o seu filho em português todos os dias, converse com ele um pouquinho em português. Preste atenção no que ele está dando na escola, no que ele está dando no jardim de infância. E faça o paralelo, converse com ele, mostre para ele, conte histórias em português.
Eu tenho certeza que a partir do momento em que a gente muda o nosso olhar de qual método nós devemos usar para alfabetizar os nossos filhos e começamos a entender como o nosso filho enxerga esse processo, convidando ele com amor, com afeto e com respeito, esse caminho do processo de ensino-aprendizagem em língua portuguesa, ele vai ser percorrido com sucesso. Um abraço.